Se você ainda ama o campeonato inglês, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Caio e esse é o 11 da 32ª rodada da Premier League. É aqui que a gente escala os melhores a cada rodada do campeonato inglês de futebol. No gol, a dúvida era entre o Roofs e o Verbruggen, mas pelo volume e pelo número de defesas, o nosso goleiro é o Robin Roofs do Sunderland. O Sunderland venceu o Tottenham por 1-0 em casa, uma vitória muito importante para os Black Cats. E o Roofs foi determinante para esse resultado, porque ao todo ele teve 7 defesas na partida, 6 em chutes de dentro da área, incluindo essa defesa no alto quando o jogo estava no finalzinho. Se o Sunderland venceu os Spurs por 1-0 é porque alguém fez o gol da vitória. E dessa vez foi o nosso lateral esquerdo improvisado, Nordi Mukiele. Ele recebe pela direita, traz para dentro e de esquerda finaliza. A bola ainda desvia no Van de Ven e morre dentro do gol para fazer o gol da vitória dos Black Cats. Além disso, o Mukiele teve 4 duelos ganhos, 4 recuperações de bola, 1 corte e mais 2 desarmes. O Mukiele foi improvisado na lateral esquerda porque o nosso lateral direito de ofício é Matt Swiffer do Brighton. O Brighton venceu o Burnley fora de casa por 2-0 com 2 gols do nosso lateral. Depois do cruzamento do Pascal Gross, a bola cruza a área e encontra o Whiffer que de perna esquerda abriu o placar para o Brighton. E não o suficiente, ele ainda pegou a sobra na entrada da área e dessa vez de direita fez um belo gol para fechar a vitória do Brighton por 2-0 contra o Burnley. E veja bem, 2 gols, um defensor. Para completar a belíssima atuação, ele ainda teve 9 duelos ganhos, 4 recuperações de bola, 1 chute bloqueado, 3 cortes e mais 4 desarmes. Ele só não vai ser o MVP da 32ª rodada porque temos o zagueiro Konstantinos Mavropanos do West Ham. O West Ham, que precisava muito da vitória, foi lá e goleou os Wolves por 4-0. Mavropanos fez 2 gols. Primeiro, depois da sobra no cruzamento do Bowen, ele de cabeça abriu o placar para os Hammers. E quem abre a conta, fecha a conta. Depois do escanteio e a bola sobrar para ele, ele pegou um meio voleio para fechar a goleada do West Ham. Para além dos 2 gols, bota aí na conta dele 7 duelos ganhos, 6 recuperações de bola, 5 cortes, 1 interceptação e 1 desarme. 2 gols de um zagueiro e nenhum gol sofrido na goleada do West Ham trazem o prêmio de MVP para o Mavropanos nessa 32ª rodada. E ao lado dele temos mais um zagueiro goleador, dessa vez Mark Guéhi do Manchester City. O Manchester City foi visitar o Chelsea lá em Stamford Bridge e se tornou um visitante indesejado. 3-0 para os Citizens na própria casa do Chelsea. E o Mark Guéhi teve 8 duelos ganhos, 2 recuperações de bola, 2 chutes bloqueados, 1 corte, 3 interceptações e mais 2 desarmes. E quando o jogo já estava 1-0, ele recebeu esse bolão do Cherki e fez o segundo gol do City no jogo. Um belo gol, nem parecia um zagueiro, né? E essa rodada pode ter sido muito importante para o City na temporada da Premier League, porque o Arsenal foi derrotado pelo Bournemouth. Um dos responsáveis por esse resultado é o nosso meio-campo Alex Scott, camisa 8 do Bournemouth. Foram 8 recuperações de bola para ele, 3 cortes e mais um chute bloqueado. Mas na vitória do Bournemouth por 2-1, em plena casa do Arsenal, foi dele o gol da vitória. O Brooks encontra o Evanilson na entrada da área. O brasileiro dá um toquinho perfeito pro Alex Scott invadir e fazer o gol da vitória dos Cherries contra o Arsenal dentro do Emirates. O Bournemouth, que já tinha vencido o Arsenal no ano passado dentro do Emirates e faz a 2ª vitória seguida em mais uma temporada de Premier League. Completando nosso meio-campo, temos Ryan Cherki, camisa 10 do City. Chelsea e City faziam um jogo bastante equilibrado até a segunda metade do jogo. E quando o Cherki acordou para o jogo, ele traz para dentro e cruza na cabeça do O'Reilly, que abriu o placar. E como eu já mencionei, foi o Cherki que fez essa jogadaça e serviu o Mark Guéhi, que fez o 2-0. 2 assistências para o Ryan Cherki nessa rodada de Premier League. Já para o nosso ataque um pouco mais avançado, temos o garoto de 17 anos,
Rio Ngomorra do Liverpool. Primeiro ele recebe na ponta esquerda e faz esse golaço para abrir o placar para os Reds contra o Fulham em pleno Anfield. O primeiro gol do garoto na casa do Liverpool. E depois ele ainda participa da jogada e a bola vai chegar lá no Salah para fazer um gol característico do Salah para fechar a conta do Liverpool. 2-0 contra o Fulham. O nosso próximo atacante é Noah Okafor, do Leeds United. O Leeds foi visitar o Manchester United no Old Trafford e venceu por 2-1. E logo aos 5 minutos de jogo foi o Okafor quem abriu o placar, depois da bola sobrar para ele de primeira num tapa bonito, fez 1-0 para o Leeds. E depois de uma jogada um pouco parecida, ele cabeceia para a área, a bola volta, ele enche o pé, a bola ainda desvia na zaga e entra no cantinho do Lamens. 2-0 para o Leeds. O United ainda diminuiu com o Casemiro de cabeça, mas não evitou a primeira vitória do Leeds no Old Trafford desde 1981. E o Okafor foi diretamente responsável por isso. Agora, um dos nossos centroavantes já foi indiretamente mencionado aqui. Estamos falando do Tati Castellanos, do West Ham. Ele simplesmente fez 2 gols em 2 minutos na goleada dos Hammers contra os Lobos. Primeiro ele tabela e recebe um passe lindo do Pablo Felipe de letra para fazer o segundo gol do West Ham. E 2 minutinhos depois ele recebe do Bowen, corta e chuta muito parecido com o primeiro gol, cruzado, e ela devagarinho entra no cantinho do goleiro. 2 gols em 2 minutos para ele. E quem também fez 2 gols para dar a vitória dessa vez para o time foi Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace. O Crystal Palace estava perdendo em casa para o Newcastle, até que o Mateta entrou com 20 minutos do segundo tempo. E depois do cruzamento, ele recebe a bola do Mitchell e de cabeça empata o jogo 15 minutos depois de entrar em campo. E no finalzinho, o juiz pegou um empurrão, um puxão dentro da área, pênalti para o Crystal Palace. Ele mesmo foi para a bola e foi decisivo para fazer o gol da vitória das Águias contra o Newcastle nessa rodada. Agora, para não passar batido e para mencionar honrosamente, primeiro temos o O'Reilly do Manchester City. Foi ele quem abriu o placar de cabeça para o Manchester City contra o Chelsea depois daquele baita cruzamento do Cherki. E além dele ter sido decisivo, ele tá numa forma absurda, fazendo gol em quase todos os últimos jogos do Manchester City. E o nosso outro mencionado é o nosso brasileiro, o nosso atacante Igor Thiago do Brentford. Nessa rodada, o Brentford empatou em 2-2 contra o Everton. Os 2 gols de Igor Thiago. Primeiro, logo aos 3 minutos de jogo de pênalti. E depois, amigos, atacante é atacante. Depois da tentativa de chute do Coyote, a bola esbarra no Igor Thiago e entra, vencendo o goleiro Pickford. E com esses 2 gols, primeiro que o Igor Thiago é o primeiro e único brasileiro com mais de 20 gols na história em uma única edição da Premier League. E com 21 gols, ele está a apenas 1 gol do Haaland na artilharia do campeonato inglês. Esses foram os 11 da 32ª rodada da Premier League 2025-2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Deixa agora o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Se o Manchester City vencer na próxima rodada contra o Arsenal, aí, meus amigos, eu já não sei mais nada. Quem você acha que vai ser campeão? Manchester City ou Arsenal? Comenta aqui embaixo. A Premier League tá de volta no dia 18 de abril e com o final da rodada, o 11 tá de volta também. Confira aí os jogos da 33ª rodada. Tamo junto e até logo!